E aí pessoal, tudo bom? Bom, vamos começar aqui a falar da interferência que o efeito corona produz, né, a linha de transmissão, né, devido ao efeito corona, produz nas transmissões de rádio e TV. Né? Então nós sabemos que devido às imperfeições da linha, devido à produção dos harmônicos, essas frequências podem ser muito altas, né, em relação à frequência da linha de transmissão, né, que a linha de transmissão é em torno de 60 Hz, mas aí você vai ter frequências na faixa de kHz a megahertz, e aí diretamente você vai interferir nas transmissões de rádio e TV. E nós temos que lembrar que rádio e TV, embora está havendo um encaminhamento para a digitalização desses tipos de transmissão, mas essas faixas ainda vão ser utilizadas no futuro, inclusive para transmissão de dados, tá? Então, devido a isso, a gente tem que evitar que as linhas produzam interferência dentro desse espectro, que é um espectro comercial, né? Então, porventura, né, dá prejuízos para quem mora perto dessas linhas. Então há um jeito de você verificar isso através da medição dos campos elétricos, né, dos sinais que chegam tanto da linha de transmissão quanto das transmissoras de rádio e TV. Então a gente tem que verificar até quando, né, em padrões já estabelecidos, até quando essas interferências são aceitáveis ou não, né? Então, se a gente vai construir uma linha e essa linha porventura pode chegar próximo de locais habitados, né, que a gente sempre tenta evitar isso, mas o ímpeto humano é ele sempre de estar em todos os lugares, né? Então às vezes a gente coloca uma linha de transmissão num lugar que não tinha gente e de repente já tem uma cidade, né? Então a gente sempre tem que estar avaliando isso aí, né? Bom, então um meio de se medir isso é através, como há uma atenuação do sinal bem, né? A gente vê que a atenuação é bem logarítmica. Então essa atenuação é medida na base 10, né? Justamente usando o conceito de decibel, né? Então o conceito de decibel é justamente um modo de você conseguir trabalhar com esses valores, né, que são escalonados na forma logarítmica. Perfeito? Bom, então a definição de decibel é justamente essa, né? A definição de decibel como está aqui, ó, né? Decibel então é o logaritmo dessa razão, da tensão, né, do campo elétrico de entrada, do potencial de entrada, pelo potencial de referência, certo? Pelo potencial de referência. Então, aqui o 20, né, é apenas por causa da questão do exponencial dessas duas razões, para que os valores sejam compatíveis, tá? Os valores sejam os valores que tenham mais ou menos a ordem de grandeza de 1 a 100, né? Então por isso que a gente coloca esse fator de escalonamento, tá? Então um jeito de saber se isso aqui está sendo aceitável ou não, né? A referência de uma interferência está sendo aceitável ou não é uma questão chamada relação sinal-ruído, tá? Isso serve para todo tipo de sinal que você for trabalhar. Você saber se ele está dentro de uma faixa aceitável, né? Porque geralmente são limites estabelecidos por uma questão da capacidade humana de interpretação do sinal, tá? Ou do entendimento matemático de até quando essa informação é aceitável. Então você tem uma escala que essa relação sinal-ruído é estabelecida, tá? Então a relação de sinal, né, em decibel vai ser então
Sendo isso aqui referência, no caso de dB eu posso pôr 1, né? Posso pôr 1. Então, é a unidade. Então aqui seria 20 log do potencial do sinal, tá? O sinal seria o sinal que vem da rede de transmissão, né? Da rede, não a nossa rede de transmissão de energia elétrica, né? Quem transmite o sinal das emissoras, tá? Quem transmite o sinal das emissoras. Falei rede aqui porque eu já imaginei uma rede de TV, né? Uma rede de rádio. Não, estou falando o sinal da transmissora, tá? Então esse aqui é o sinal da transmissora por 1, tá? Por 1. Lembrando que esse 1 é 1. Esse 1 é 1 com unidade de potencial elétrico, tá? E o ruído é, né, analogamente, o logaritmo do potencial do ruído dividido por 1. Perfeito? Muito bem. Então o que eu quero é justamente a razão sinal-ruído, tá? Em decibel. Tá? Essa relação de sinal-ruído, obviamente, vai ser a razão entre esses dois valores, tá? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter VS, né? VS sobre VR. Perfeito? E usando a propriedade logaritmo, eu sei que isso aqui, então, a relação sinal-ruído vai ser a razão do log. A razão do log é a diferença entre os termos, tá? Então eu tenho 20 log de VS menos 20 log de VR, tá? Então, comparando isso aqui, eu tenho que a relação sinal-ruído é justamente, né, a diferença do que eu obter do sinal pelo que eu obter do ruído. Perfeito? Está aqui. Certo? Então, eu posso ir agora na tabela, né? Eu posso ir agora na tabela e identificar, né? Isso aqui já está padronizado, tá? Já está padronizado. Então, eu posso identificar aqui, né? Posso identificar aqui os valores que são aceitáveis de relação sinal-ruído. Então, quando eu tenho um valor até 32, tá? Até 32, ela é uma condição de satisfatória. E aí vai baixando, né? Esses limites são estabelecidos por critérios você tem que perguntar para as pessoas, tá bom o sinal, não tá bom o sinal, né? Então é um critério subjetivo, tá? Essa que é o ponto, é um critério subjetivo. Então esses valores aqui, essas faixas são subjetivos, mas é subjetivo dentro de uma pesquisa, né? Você pesquisa, conversa com as pessoas que estão né, dentro da experimentação e elas vão definindo essas faixas. Então são subjetivos, tá? Então você vai de 32 até 7, né? Então aqui ó, 7 está aqui, voz humana inteligível. Agora veja bem, isso aqui está dizendo quando você tem um sinal de rádio ou TV, né? Principalmente aqui, ó, essas tabelas foram feitas na época que a transmissão de rádio era preponderante, então era para você saber se você conseguia ouvir, né, uma voz humana e interpretar. Isso ainda está valendo, né? Embora a gente vai ter ainda um momento em que não vai ser mais essa questão, porque quando você tiver a digitalização, um sinal digital ele consegue ser muito mais robusto na relação das interferências do que um sinal analógico, né? No sentido em que os softwares de interpolação, né? Que tentam
quando tem a perda da informação, tentar interpolar esse sinal, eles são muito poderosos, né? São muito poderosos. Mas isso também tem um fato que eles não podem conseguir restaurar toda a informação possível, né? Então tem um momento em que o sinal some completamente. E esse é um problema na questão do sinal digital. O sinal digital, ou você tem ou você não tem. Diferente do analógico, que você vai conseguindo captar alguma coisa, tentar, né, a percepção humana tenta compreender alguma coisa ou outra. Nosso software também nosso software de interpolação também trabalha muito bem. Então você tenta conseguir obter informação até onde a inteligência humana não consegue mais captar, né? Ou porque a informação também foi completamente perdida. E no caso do digital, né? Então essa tabela para o digital não é adequada, mas ela ainda é usada, tá? Enquanto as transmissões analógicas ainda vingarem, essa tabela ainda será usada. Vamos ver quando as transmissões digitais, né, serem preponderantes, tá certo? Muito bem. Então essa aí é a classe, né, de recepção, né? A gente pode olhar aqui, né? Então você tem que entender de A até F, né, sendo o F a pior situação possível, certo? Bom, então outra medida que a gente tem também é os níveis, né, os níveis de intensidade sonora, né? Os níveis de intensidade sonora. O que acontece é que quando a corrente passa pela linha de transmissão, ela produz esforços mecânicos, né? Esforços mecânicos devido à alta frequência, né? Então você imagina que o metal, né, o aço, o alumínio, o cobre, eles são materiais metálicos, mas são na verdade estruturas cristalinas, né? Mesmo sendo maleáveis e tal, mas são estruturas cristalinas, ou seja, os átomos estão arranjados em certas né, em posições ordenadas, né? Então bem ordenadas ali, periódicas. E quando você tem a corrente indo e voltando, o campo elétrico indo e voltando, esses íons metálicos, né, tende a sofrer esforços devido às forças eletromagnéticas. Então, esses esforços, né, que produzem os domínios, tem os domínios devido aos materiais, né, mas não no caso desses tipos de... No caso de domínios é mais o ferro e o aço, né? Mas no caso de dos outros materiais metálicos, né? Então você produz esses esforços mecânicos. E esses esforços mecânicos produzem ruído, tá? O ruído também devido ao aquecimento do ar, né? Que a expansão do ar produz uma pressão, né? Uma mudança de pressão ali que vai produzir essa mudança de pressão que vai produzir a vibração no tímpano, né? Então essa mudança de pressão devido a essa perturbação, né, no material vai produzir a perturbação. Então é um processo, tá? É um processo que vai desde da estrutura da matéria até a parte da transferência de energia, da energia mecânica para energia sonora e tal, né? Então tem todo um processo, certo? Mas então, de qualquer forma, né, mesmo entendendo a natureza de onde vem esses ruídos, esses ruídos podem chegar a um ponto de prejudicar as pessoas que estão próximas, né? O ruído ser desagradável, tá? Então, o que nós temos então parâmetros para poder medir esses níveis de ruído. Então tem um parâmetro que nós chamamos, tá? Um parâmetro que nós chamamos de nível de interferência sonora, tá? Que é também, né, em forma de decibel, tá? Em forma de decibel.
E aí a razão entre as intensidades, tá? As intensidades. Perfeito? Então, a relação né, o nível de intensidade sonora é dada pela intensidade do som produzido na linha por uma intensidade padrão, tá? Uma intensidade padrão. Isso vai produzir então valores, né? A gente vai ver aqui, ó. Vai produzir valores. Deixa eu pegar aqui. Opa. Vai produzir valores que nos permitirão, né, ter uma base de quanto, né? Aqui tem toda uma teoria sobre isso, e tal. A gente tá aqui, né? De quanto esse nível de ruído pode ser prejudicial, tá? Novamente, são valores, tá? Deixa eu colocar aqui mais enquadrado. São valores que são definidos de um modo empírico, tá? Experimentando e verificando, né, verificando as condições, por exemplo, aqui no sensação dolorosa, né? Então pode ter gente que seja mais resistente a sofredores devido a ruídos intensos, tá? Mas claro que isso aqui é possível você coletar alguns desses aqui, por exemplo, farfalhar de folhagem, né? Também depende das folhas. Tem folhas que fazem menos barulho, folhas que são mais quebradiças, fazem mais barulho, né? Murmúrio. Então isso aqui é muito isso é muito subjetivo, né? Como a gente tinha falado, tá? Então são valores que foram definidos, tabelados, e é o que nós usamos. Então vocês veem que 120 decibéis de ruído já é muito intenso. E olha só, marteletes, ó, estão em 95. Um trem elétrico quando passa, né? 90, não sei porque trem elétrico, né? Podia ser trem, ó, um carro esportivo 84, né? Tráfego tem 70. Tá vendo? Então, um escritório, uma sala quieta. Então 120 já é muito intenso. Em geral, os níveis, né, ficam aqui em torno, os níveis de linha de transmissão ficam em torno de 50, né, 60. Então são níveis que são a faixa aceitável, né, faixa aceitável, tá certo? Nós temos que lembrar também que essas linhas podem aumentar esses sons dependendo das condições climáticas, tá? Então isso aqui a gente está falando dos ruídos que acontecem quando você tem a linha de transmissão, né? Quando você tem uma linha de transmissão em tempo bom, tá? Como os efeitos corona aumentam com a situação climática, né? Com chuva, com aumento da umidade e tal, isso pode aumentar também, né, aumentar esse grau de ruído, tá certo? Então, aí tem alguns aspectos aqui que era legal vocês darem uma lidinha também, tá? Que a gente não vai se aprofundar muito nisso, tá? E aí a gente também tem a gente pode medir, por exemplo, os gradientes de potencial, né? O potencial como isso pode ser influenciado de acordo com as condições climáticas, né? Através justamente dessa relação aqui, ó, tá? P igual a KN D elevado a 2,3, tá? Não é 2 e 3, não, é 2,3, tá? É 2,3. 2,3, tá muito ruim aqui, né? Certo? 2,3, certo? Esse K é uma constante de proporcionalidade, tá? O N é o número de subcondutores, certo? E o D é o
diâmetro dos subcondutores, tá? Então, com isso aqui, eu consigo predizer, né, quanto mais ou menos eu vou ter de ruído produzido pelas linhas, tá? Consigo predizer. Então, a gente vê aqui, ó, vem aqui nessa tabela, como vocês estão vendo aqui, ó, tá? Vem nessa tabela aqui, tá aqui, ó. Né? E essa tabela aqui diz que, de acordo com a tensão, de acordo com o número dos condutores e o diâmetro, tá vendo? Tá? Eu vou ter tais gradientes produzidos, né? Já temos tabelado isso aqui. E o valor, né, a 25 metros da linha dos condutores, né, da linha de transmissão, qual é o valor do ruído em dia de chuva e em dia de neblina, tá? Então nós temos esses valores que podem ser obtidos já tabelados. Os cálculos foram feitos, né? A ciência por trás disso já foi feita, e até vale pesquisas depois, posteriores, que vocês podem fazer numa pós-graduação, tá? Isso é uma coisa que vale a pena, né? Vale a pena, tá certo? Bom, então, continuando, né? Continuando. Agora vamos para a parte de perdas, tá? Vamos lá para a parte de perdas. Deixa eu só puxar aqui agora. Vamos para a parte de perdas. Opa, tá. A parte de perdas, né? Então, as perdas de energia por efeito corona, tá? As perdas de energia por efeito corona. Tá? Muito bem. Bom, também, né, nós já temos pré-definido quanto que a gente porventura vai ter de perdas por efeito corona numa linha de transmissão, porque essas perdas vão ser facilmente percebíveis devido ao gasto de energia dos esforços dos materiais devido a essas frequências, essas correntes parasitas, né? Então há uma perda ali que vai produzir esses fenômenos tanto da emissão de radiação, né? Que é uma radiação que não é uma radiação, não é uma energia que está ali sendo aproveitada, está sendo desperdiçada, né? O próprio ruído, que é devido ao efeito secundário disso. Então, é notório que há uma perda de energia devido a essa condição, tá? Então, nós temos que essas perdas, tá? Deixa eu só colocar aqui no contexto aqui, ó. Vou passar aqui para vocês verem. Deixa eu passar para cá, tá? Então, as perdas, por exemplo, por tempo bom, tá? Então, perdas, né, com o tempo bom, tá? Essas perdas, né, a gente utiliza uma equação que foi também já consagrada, tá? Que é perdas por tempo bom, chamada também de equação de Peterson, tá? Tem uma referência no livro, né? Então isso aqui é igual a 0,00, né, 002094, a frequência da rede, a tensão da linha, né, o fator chamado fator experimental, tá, dividido pelo logaritmo da distância média geométrica dos condutores pelo raio dos condutores, tá? O raio externo, tá? Isso tudo ao quadrado,
certo? Isso tudo ao quadrado. Bom, então, aqui, ó, se vocês quiserem colocar isso aqui em base 10, fica mais elegante, né? Então, aqui na base 10 seria 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, 2,094 vezes 10 a menos 5, né? Fica mais elegante, tá certo? Bom, então, alguns parâmetros aqui dependem de se obter outros critérios, né? Por exemplo, o φ, né? O fator experimental depende disso aqui, ó. O φ depende da atenção, né? A tensão eficaz, né? Dividido pela referência, que nada mais é o que? O campo elétrico produzido pela linha de transmissão dividido pelo campo elétrico do gradiente crítico visual, tá? Então, o campo elétrico, né? O campo elétrico da linha, a gente chama de quê? Do gradiente de potencial, né? Que é a mesma coisa, tá? Gradiente de potencial e campo elétrico é a mesma coisa, certo? Matematicamente, né? Dividido pelo gradiente crítico visual que nós já tínhamos visto na aula passada, tá certo? E aí, né, o que a gente usa do gradiente crítico visual, né, o gradiente crítico visual é este parâmetro aqui, que vocês lembram que tem, dependendo da condição da linha, né, eu tenho vários parâmetros o gradiente crítico visual, tá? Lembra o que a gente tinha falado, né? O gradiente crítico visual é quando a linha começa a realmente, né, aparecer para nós, né, as ondas no ultravioleta, né? A gente começa a ver as frequências na faixa do ultravioleta. Então imagina, né, quanto é o efeito dessa interferência, tá certo? Muito bem. Bom, então um jeito da gente conseguir, depois de que obteve essas relações, né? Obteve essas relações, isso foi para tempo bom, né? Para tempo bom. Agora, sobre chuva, né? As perdas sobre chuva, que foi perdas com tempo bom, então perdas, né, com chuva. Tá? Então, a perda com chuva, o meu gradiente crítico visual agora vai ser 1,8 m delta, né? 1 mais 0,54187 dividido pela raiz de R do raio equivalente vezes esse delta. Lembrando que o delta é um fator climático. É um fator climático, tá? Né? É um fator climático. E agora eu vou calcular essa perda, né? Vai ser kPn, tá? Em watt por centímetro, ou por metro, tá? Watt por metro, tá? Onde esse Pn é chamado de perdas reduzidas, tá? Também depende da relação, né? Pn depende, né? Depende de, né? E por ECRV, tá? Só que agora o CRV que eu estou usando é este aqui, tá? ECRV, tá? Então agora depende dessa relação. Só que para isso eu tenho gabaritos. Que permite que eu obtenha esses valores, tá? Eu obtenho esses valores. Por exemplo, este gabarito aqui não tá legal. Deixa eu ver se eu mostrar aqui melhor aqui. Ah, tá aqui. Então, aqui é pequeno também, né? Deixa eu ver se eu consigo deixar isso aqui grande. Vamos ver.
Deixa eu melhorar aqui. Opa. Vamos melhorar isso aqui. Vamos dar um zoom até onde pode. Aí. Aí. Então, aqui o interessante é o seguinte, ó. Deixa eu colocar o ponteiro. Aí. Então aqui o interessante é o seguinte, ó. Aqui tem o gradiente, né? Eu acho a relação E por né? O gradiente da linha normal pelo o gradiente crítico visual, tá? E aí aqui são aqui eu vou calcular. Deixa eu só pegar aqui vou voltar meu cursor para cá. Tá aqui. E aqui eu vou aqui são as perdas, né? Então, se eu ter, né, essa relação E por E0, né? Eu vou e calculo. Vou pegar aqui. Só mudar um pouquinho aqui meu mouse, tá, pessoal? Só um pouquinho. Aí, pronto. Aí eu calculo então a relação E por EC, né? Então vamos pegar aqui, digamos que seja 0,6, tá? Então eu vou pegar essa faixa toda aqui de vários, estão notando aqui tem várias curvas, tá certo? Tem várias curvas. Bom, agora qual é a curva então que eu vou encontrar aqui para achar o meu PN, né? As perdas reduzidas. Depende desse M, tá vendo? Cada curva aqui é um valor de M, tá? Então, para calcular, né? Para calcular esse M, que é o estado da superfície do cabo, eu tenho que vir nessa outra tabela aqui, ó. Nesse outro gabarito, tá? Então aqui tem o fio que para condutores envelhecidos, tá? Aqui a intensidade da chuva, tá vendo? Aqui a intensidade da chuva, né? E aqui o grau de envelhecimento, certo? Então aqui tem um grau de envelhecimento. Logo que esse grau de envelhecimento vai te dar, né? Vai te dar a faixa do seu. Aqui são os piores valores observados, tá vendo? Né? Então aqui vai te dar o seu M, tá? De acordo com o envelhecimento desse cabo, tá? Então o M aqui está indo vai de 0,6 até 0,7 nessa faixa aqui. E aí você vai pegar então a intensidade da chuva e ir dentro dessa faixa, tá? Se tiver muito velho, mais para cá; se tiver muito novo, mais para lá. Parece meio subjetivo, mas você tem esse grau de liberdade para fazer, né, a sua análise. Por isso, nota aqui, né, que tem essas linhas aqui, né, mostrando aqui o range, né, que você pode estudar. E aí, como engenheiro, você vai escolher sempre as condições limites de ver, né, se está dentro de uma faixa aceitável, certo? E aí você vai escolher o M, e de acordo com esse M e sabendo das relações dos gradientes, né, olha aqui, né, você vai encontrar as perdas, tá certo? Então é isso que quer dizer, esses gabaritos, tá certo? Uma coisa que o engenheiro tem que saber trabalhar muito bem é com gabaritos, tá certo? Muito bem, tá? Bom, e aí eu acho que a gente está mais ou menos no fim, né? A gente já está mais ou menos no fim. Então, continuando aqui, né? Só para a gente finalizar, porque aqui falta calcular o coeficiente K, né? E aqui a gente ainda não definiu. Então, como calcula o coeficiente K? Esse que é difícil, tá? Esse é mais complicadinho, tá certo? Vou até empurrar aqui a folha um pouco mais para cima, ó. Esse é mais complicadinho. Por quê? K foi definido, né? Foi definido por uma equação também, né?
que é a frequência, dividido por 50. Não importa se é 60 Hz ou 50, tá? Esse 50 aqui é fixo, tá? Vezes NR beta ao quadrado, tá? NR beta ao quadrado log, vamos falar cada termo aqui já, tá? De R sobre RC vezes log, tá? De ρ sobre RC, tudo isso dividido por log de R sobre ρ, tá? Isso aqui é um ρ, perfeito? Ρ. Olha aí. Então cada termo aqui é o seguinte, né? O ρ eu tenho, né? É igual a 18 dividido por R, né? Para condutores simples. Condutores simples. E ρ é igual a 18, né? NR mais 4 para múltiplos, tá? Múltiplos, tá? 18, né? Certo? Para condutores múltiplos. O R, né? Que é chamado raio, o raio do cabo, né? O raio do cabo de serviço, tá? Sem potencial, e ele é dito assim, ó, ele é RC, né? Que é o raio equivalente, tá? RC antilog, tá? O log é menos 1, tá? Antilog de 0,02412 vezes 10 a sexta, tá? Sobre CS. Perfeito? Ok? Tá? Bom. Antilog. Tá, lembrando que o antilog é a inversa do logaritmo, tá? Inverso do logaritmo, tá? Aí, lembrar lá dos conceitos lá do cálculo, né? Perfeito? Ok. Muito bem. Então aqui tem alguns outros termos aqui. Temos que lembrar aqui que o CS é a capacitância da linha, tá? O CS que é a capacitância da linha. O RC é o raio médio geométrico, tá? Lembrar aqui, ó, o RC é raiz de N elevado a RS 12, S13, né? Até S1N. Lembra como é? Isso aqui nós já fizemos, né? Já tem algum tempo isso aqui, tá certo? O beta é definido como 1 mais 0,3 dividido por raiz de R, tá? O beta, o que está faltando? A frequência, o N é o número de cabos, tá? E é isso, né? E é isso. O R é o raio dos subcondutores, tá? O Rzinho aqui é o raio dos subcondutores. O RC é o raio de todo cabo, né? De todos os condutores aqui. O raio é o raio efetivo, né? O raio efetivo, tá? Do condutor múltiplo tá aqui. Então tudo isso aqui define o nosso amigo K. Tá? Então eu tenho K, tenho como calcular PN o PN eu calculo usando os gabaritos, e aí então calculo as perdas pela chuva. Tá aqui, ó, tá? As perdas pela chuva. Perfeito? Que esse que é o complicado. Bom, então acho que é isso, pessoal, tá? Essa parte aí de efeito corona, né? A gente termina aí, mas ó, vai ter um exercício
Vai ter um exercício que nós vamos fazer juntos, que vai poder aplicar todo esse trabalho nosso aí, tá? Aí, ó, tá? E a gente vai fazer esses exercícios aqui, ó, né? Exercício 1 aqui, ó, tá? Vamos fazer esse exercício aqui, todo o detalhe, para ficar mais fácil da gente compreender a aplicação, né, do efeito corona, tá certo? Então vai ter mais umas coisinhas aí pra gente brincar, tá? Esse exercício 5 aqui também é muito bom, certo? Tá, pessoal? Então, e é só. Valeu, até mais pra vocês.